seja bem-vindo no especial 50 anos Vozes de Independência. É com imenso prazer que recebemos hoje no Estúdio 2 da RCV Basílio Ramos, natural da Ilha do Sal, sociólogo, formado na Bélgica, foi diplomata nos primeiros anos da independência, presidente da Câmara Municipal, ministro da Saúde e mais tarde presidente da Assembleia Nacional. Entre o regime de partido único e a democracia, conheceu de perto as mudanças políticas, sociais e institucionais do país. Nesta conversa vamos revisitar o seu percurso, falar dos momentos marcantes e olhar para os desafios que Cabo Verde tem pela frente. Doutor Basílio Moço Ramos, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui no 50 anos Vozes de Independência. Eu é que agradeço, Carlos, por este trabalho maravilhoso que estás a fazer. Muito bem, no início dos anos 50, Cabo Verde ainda vivia sob o regime colonial. Nós estamos a falar da década de 50, porque o Basílio nasceu precisamente em 52, mas depois pode também precisar esta data. Como era a vida na Palmeira, no Sal, e como é que esse ambiente o marcou? Efetivamente, eu nasci-me em 52, na Palmeira. Nessa altura, tratava-se de uma pequena aldeia de pescadores, não é? Mesmo pequena, meia dúzia de casas, uma dezena de casas, se tanto, sem equipamentos sociais, nomeadamente nem escola tínhamos. As pessoas dedicavam essencialmente à pesca e, complementarmente, à criação de animais e, quando chovia, à agricultura. Então, é nesse ambiente de um misto de mundo da pesca, da criação de gado e da agricultura que passa a minha infância, que sou socializado, digamos assim, sob o comando da nossa mãe, que era uma senhora, uma camponesa da Boa Vista, já que o nosso pai, enquanto pescador, passava a vida no mar. Então a mãe é que estava em casa, ocupando-se das crianças, transmitindo os valores, os princípios, mas também fazendo com que participassem nos trabalhos, nas lides domésticos, não é? Pois havia muita gente em casa, 6 filhos, alguns sobrinhos e mais uma ou outra pessoa que ia passando. Então, é nesse ambiente que sou socializado, em que a nossa mãe nos incute valores e princípios que serviriam-nos para o mundo fora, para a nossa vida fora, digamos assim. Aos 7 anos, o meu pai vai matricular-me, a escola era nos Pargos, e não encontra lugar. Não encontra lugar, havia mais crianças do que vagas. E a ter de ficar sem inscrição, os primeiros seriam as pessoas marginalizadas, e Palmeira era uma aldeia relativamente marginalizada, sem voz. Daí tive um ano numa explicação com um senhor que mais tarde foi encontrado na Holanda, que se chamava João Nhana Maria, e só no ano seguinte é que consegui fazer a matrícula, e então eu fiz os exames da primeira e segunda classes, não é? Depois prossegui, fazia terceira e quarta. Admissão. Nessa altura não era muito habitual o pessoal, digamos, de origem humilde como eu, estudar. Porque já a admissão era preciso pagar. Na escola pública não se pagava, mas para a admissão, que era um curso de explicação, não é? Tínhamos de pagar. Então, faço a admissão porque a professora simpatizou-se comigo e resolveu oferecer-me gratuitamente a explicação. E lá eu fiz a admissão, fui para São Vicente, porque o exame era em São Vicente, fiz com sucesso, regressei ao Sal. Liceu, como é? Primeiro e segundo ano era curso de explicação, à noite. Éramos 2, eu e o engenheiro Daniel Reis, que está no Sal, de todas as crianças de Palmeira. Só nós 2 é que conseguimos furar a barreira, passar da 4ª classe e a admissão e começar a estudar o liceu.
E a escola era à noite. Então, duas crianças, por volta dos seus 13 anos, a sair às 8, 8h30 de Espargos para ir para Palmeira. Não era muito recomendável. Naquela escuridão, tínhamos um medo, grande medo de bruxas, feiticeiras, capotar. E então corríamos de Espargos à Palmeira. Era uma corrida só de Espargos à Palmeira. Mas lá conseguimos fazer primeiro e segundo ano, fomos para São Vicente. Mas ir para São Vicente fazer exame, Carlos, era um bico de obra. Porque, primeiro, veja lá, na admissão, uma criança de 12 anos é metida num barco para ir para São Vicente. Bom, lá havia um padrinho da minha mãe, e com toda essa solidariedade familiar, fico durante 2 meses ali. Depois, no primeiro e segundo ano é a mesma coisa. E quando faço o segundo ano, põe-se a questão de continuação. Bom, não há liceu no Sal, ir para ficar em São Vicente está fora de questão. Então é que surge esse dado importantíssimo para a Ilha do Sal, que é o surgimento do Externato do Aeroporto de Sal. Uma criação do aeroporto, com apoio da administração, e que abriu-nos a possibilidade de estudarmos. E ali eu faço terceiro ano, quarto e quinto ano, não é? E muitos, já um bom número de estudantes salenses conseguem estudar, porque já em casa, perto dos pais, é mais fácil estudar. E depois, quando eu fiz o quinto ano, agora sim, eu fui para São Vicente estudar sexto e sétimo. Já nessa altura já tinha um irmão que estava imigrado na Holanda, tinha outra irmã imigrada na Itália, já podiam participar, e os meus pais já puderam mandar-me para São Vicente fazer sexto e sétimo, que terminei em 71, na altura em que vou para Portugal. Mas permita-me, Carlos, para caracterizarmos a Ilha do Sal, dar-te mais 2 elementos. A Ilha do Sal tinha uma particularidade nessa altura, que era a presença de um número significativo de metropolitanos, não é? Portugueses oriundos de Portugal, originários de Portugal, que eram funcionários do aeroporto do Sal, porque o aeroporto não dependia do governo provincial, dependia da Direção-Geral da Aeronáutica Civil em Portugal, e eles eram destacados para trabalhar aqui em Cabo Verde, mais precisamente na Ilha do Sal. E gozavam de certas regalias, nomeadamente tinham bairros especiais, como o bairro de Morroal, onde é Morroal hoje, ou Lomba Branca, ou mesmo acampamento onde ficava a pista de aviação. Eles tinham esses bairros especiais, com alguma comodidade, com energia elétrica, rede de esgoto, um clube recreativo a qual nós não tínhamos acesso, como é evidente. Então havia uma percepção de que havia alguma diferença entre nós e eles, algo difuso, que não se pode caracterizar, mas que posteriormente, uma espécie com a de minha cidadãos de formação, primária e de segunda, eu entendia que era a nossa identidade. Diferente de identidade, temos a nossa identidade própria, que era distinta daqueles funcionários. Mas esse sentimento vai reforçar-se em 1961, com o início da guerra colonial em Angola e as ameaças do início da guerra também na Guiné-Bissau. Então, à semelhança do que tinha acontecido em 1941, em que Portugal destacou um contingente para a Ilha do Sal para a defesa do aeroporto, para não ser ocupado por nenhuma das potências beligerantes, agora em 61, Portugal destacou um contingente numeroso de militares que fixaram-se na Ilha do Sal para a defesa do aeroporto, contra os terroristas, entre aspas, percebe-se. E Ilha do Sal era quase como uma ilha sitiada. Havia quartel em Santa Maria, na Fátima, na Palmeira, na Pedra Lume, e Espargos estava rodeado de quartéis. Era elevadíssimo o número de militares. E isso criava alguma tensão. Criava alguma tensão com os jovens, não eu, mas os mais velhos. Pessoas de idade dos meus irmãos mais velhos, não é? E há alguma tensão, normalmente, à volta das festas, dos bailes, dos jogos de futebol, e com
ocorrência de escaramuças mesmo, não é? Escaramuças, às vezes a prisão de um ou outro cabo-verdiano, que é levado para o quartel, depois o administrador que intervém para o libertar, e é um sentimento de algum abuso, não é? Sentimento de algum abuso, o crioulo não leva abuso, não é? De modo que isso vai, ainda que difusamente, não é? Vai criando esse sentimento de que há alguma diferença. Eu falei com a Dona Maria Elídia, a Dona Tutu, que o Basílio deve conhecer, porque ela depois integrou a Tutu Diamantina, como exato, o grupo de Cuba, e ela conta-me de facto uma cena, uma situação em que ela tinha na altura 5 anos e viu o seu pai a ser açoitado por tropas portuguesas. Mas isso já seria, isso possivelmente deve ser na tropa de 40, deve ser tropa de 40, porque as pessoas contam tem quase muito. 90 anos, portanto é enorme. Os meus pais e pessoas da geração deles contam muito de sevícias que haviam quando da presença dos militares em 40, 41. Houve muitos, sim. Eu cheguei a conhecer gente que tinha marcas ainda. Se agora em 60 e tal fizeram algumas coisas, imagino o que é que não teriam feito na década de 40. Mas, de qualquer forma, portanto, isso apenas pretende... Já se apercebeu, ou se apercebia de algum descontentamento por parte dos... Eu não diria que era descontentamento, eu diria que há um sentimento de alguma parte. Havia alguma discriminação, isso é claro. Eu referi-me a bairros que nos demonstram claramente uma segregação espacial e social, claramente, não é? E algum foco de tensão. Mas não sei se chegava a dizer que havia um ambiente descontente, não. Mas havia sentimento de diferença. Sou diferente, temos uma identidade, somos diferentes e há coisas que não podemos tolerar. Em 75 nasce o país, é independente, com enormes desafios pela frente. Quando o Basílio regressa a estudar Sociologia na Bélgica, que país é que encontra? Como o tempo é pouco, vamos dando assim alguns saltos. Não, quando eu vou estudar à Bélgica, já é uma segunda fase da minha condição de estudante. Inicialmente eu fui para Portugal, estive a estudar há alguns anos, venho nesse ambiente de preparação da independência para Cabo Verde, sou colocado na Ilha do Sal como responsável e depois eu trabalho durante alguns anos como quadro do partido, como quadro do PAIGC mesmo. Então, só para situarmos os nossos ouvintes, quando é que regressa de Portugal e começa a trabalhar? Regresso de Portugal em janeiro de 75 e sou colocado no SAL. Portanto, sou colocado no SAL, fiquei ali até novembro de 76, depois fui transferido para São Nicolau, onde fiquei mais uns 4 anos, e só depois então vou para a Holanda como adito cultural quando o Humberto Betancourt, o Humbertona, foi trabalhar como embaixador na zona de Benelux e países nórdicos. Então, nessa altura, eu estive ali durante algum tempo, sobretudo para facilitar a ligação com a comunidade. Daí eu trabalhava em estreita articulação com o cônsul Junga de Biluca e fazíamos exposições fotográficas, projeção de filmes, encontros com a comunidade, não é? Já que havia uma sede muito grande de informações nessa altura e o Estado ainda não tinha capacidade, não é como hoje vocês têm o programa global de todos os domingos, não é? A Nação Global. Nessa altura era extremamente difícil ter informações de Cabo Verde, então a minha presença na Embaixada ajudava um bocado a esse contato e informação sobre o que se ia passando em Cabo Verde. É da Holanda, em 83, que eu vou para a Bélgica estudar, passo ali 4 anos, e regressem para Cabo Verde em 77, janeiro de 77. Trabalho no secretariado do PAIGC. Trabalho no secretariado do PAIGC e durante alguns anos. Depois fui destacado para um centro de investigação social que tínhamos aí por volta de... Mas como é que se dá a sua entrada para a sua adesão ao PAIGC? Quando é que abraça, de facto, a causa
da independência, da libertação nacional? É depois de 25 de Abril, em Portugal, no quadro daquelas manifestações que havia de todo o tipo, sobretudo pró-independência, exigência da independência. Então, nesse quadro que nos envolvemos, que somos recrutados, e depois, isso em abril, depois mais ou menos em julho, eu venho de férias para Cabo Verde por Sal, onde participo ativamente com os camaradas que estavam ali na mobilização das pessoas em prol da independência. Regresso a Portugal em agosto, mas pouco tempo depois, talvez em novembro, fazem uma proposta de regressar mesmo para vir ficar aqui até a independência. Vim com um compromisso de 1 ano e fiquei quase 9 anos. Daí que a segunda fase que eu vou estudar, já não vou fazer medicina como eu estava a fazer inicialmente, mas vou fazer sociologia. Isso já na década de 80, quando foi? Isso já na década de 80. E a independência, o 5 de julho, apanhou o Basílio onde? Eu estava no Sal. Eu estava no Sal, como lhe disse, eu era responsável do PIGC ali nessa altura, não é? Com um grupo de camaradas. Nesse dia estivemos no campo de futebol do quartel da Força Aérea. A saída dos Parcos para o aeroporto, aquele quartel que fica à frente, onde está o quartel dos militares cabo-verdianos. Aí a gente chamava Força Aérea, que estava instalada a Força Aérea Portuguesa, e foi ali que se fez a cerimónia de troca de bandeiras entre os militares das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, de Cabo Verde, e os militares do Exército, das Forças Armadas Portuguesa. É preciso dizer que nos dias anteriores havia um ambiente de muita festa. Eu me lembro mesmo que na noite de 4 para 5 a festa decorria aí na praça, aquela praça central que há aí junto de Barziquipá. Então era uma manifestação incrível de tambores, conjuntos, assobios, apitos, abraços. É preciso dizer, para dizer, a independência foi uma verdadeira festa abraçada por praticamente todos os cabo-verdianos. Haveria um ou outro que era contra, e é normal, e devemos desdramatizar isso e aceitar como normal, mas a participação dos cabo-verdianos foi incrível. O cabo-verdiano abraçou a causa da independência e, vamos dizer, concordando com as condições em que nos acedemos à independência. Então foi um momento de grande emoção também para si, enquanto para toda a responsável gente, do partido? para toda a gente, foi com muita emoção que vimos a bandeira portuguesa a ser arreada, com todo o respeito, é preciso dizer isso, com todo o respeito, e a bandeira cabo-verdiana, a bandeira de Cabo Verde, a ser içada, não é? E é de se louvar a forma como essa transição se operou. Portanto, houve aqueles momentos de tensão, houve muita pressão. Aliás, o livro do Silvino da Luz relata isso muito bem. Muita pressão, mas o PIGC conseguiu, efetivamente, conseguiu impor-se, esse é o termo, e convencer Portugal de que não havia outra saída que não fosse a independência. Em instantes falava de algumas pessoas que eram contra a independência, havia outras que eram contra a independência já imediata. Hoje há algumas análises, obviamente, a essa distância crítica de 50 anos, de vozes que dizem que na altura era possível Cabo Verde abraçar um outro tipo de regime, que não fosse o Partido Único. Eu tinha as minhas reservas, sérias reservas mesmo. E não é porque eu sou do PIGC, ou fui do PIGC e sou do PIGC. Não. Eu acho, analisando sem paixão o contexto de 1975, eu acho que o regime de Partido Único foi uma saída natural. Repare, a única força política que se batia para a independência era o PIGC. Quer aqui em Cabo Verde, quer a nível internacional, com o reconhecimento das Nações Unidas.
Os outros partidos estavam cá. O PIC-CV, com todo o respeito que eu tenho pelo Dr. Leitão da Graça, que era meu vizinho. Ele morava no Reixão, eu morei durante muitos anos no primeiro andar, portanto, gente amiga. Ele, a esposa, o Camilo, filha, etc., gente amiga. Com todo o respeito, mas era um partido que se resumia a um que não núcleo, tinha muita implantação. Não tinha implantação, não tinha expressão. A UDC defendia posições federalistas, que, pelo menos o PAIGC rejeitava e a população concordou com a posição que o PAIGC adotou. Portanto, rejeição da tese federalista. Mas, à distância, devemos entender também como natural que tenha havido manifestações diversas em torno da independência. Natural. De modo que eu, Carlos, com todo o respeito por quem pensa de forma diferente, eu diria que o regime de partido único foi uma sequência normal do que aconteceu. Agora, seria uma solução ad eterno? Não. Uma solução que eu acho que é a melhor que poderia ter acontecido a Cabo Verde nessa altura. Porque, repare, se hoje, quando analisamos o nosso sistema político e vemos como é que nos degladiamos, muitas vezes, com dificuldades imensas para se gerar consensos, para questões fundamentais para o país, eu digo, será que em 1975 o país tinha músculos suficientes para aguentar um balanço dessa natureza? Eu tenho as minhas reservas, francamente. Aí é um problema de hierarquização das necessidades. Acha que nessa altura, se tivesse abraçado o multipartidarismo na altura, Cabo Verde corria o risco de uma deriva de instabilidades permanentes? É isso, eu ia dizer, há a questão da hierarquização das necessidades. Quais eram as necessidades principais? Era a segurança alimentar, dar segurança alimentar, lançar as bases de construção do Estado, pôr-te para um sistema nacional de saúde, um sistema de educação, democratizando as escolas, construindo escolas um pouco, democratizando a educação, construindo escolas um pouco por todo o lado, não é? Estabilizando o país, assegurando um ambiente de paz e tranquilidade, ser reconhecido a nível internacional para mobilizar ajudas necessárias a investimento. Portanto, quem tem a preocupação de resolver esses problemas ingentes que têm a ver com a vida da população, dificilmente, com todo o respeito que eu tenho, para toda a minha simpatia que eu tenho, dificilmente poderia, digamos, dar como prioridade o debate entre várias forças políticas ou a partilha de poder nessa altura. Evidentemente que o regime partido único deu resultados positivos. Esse é o meu ponto de vista, quando analisamos o que conseguimos fazer, os ganhos. Houve questões erradas, com certeza, mas qualquer construção humana tem aspectos positivos e negativos. Portanto, mas sabe que hoje há muita gente que faça esse argumento de que, bom, nós construímos um Estado, edificámos um Estado a partir de 5 de julho de 1975, portanto, essas vozes contrapõem. E que tipo de Estado é que foi instituído em Cabo Verde? Um regime que alguns dizem que é autoritário, ou foi autoritário, ou muito mais musculado na altura? Eu tenho por mim, Carlos, que se há autoritários, não será só o PAIGC, talvez seja o cabo-verdiano, em certa medida. Porque, repare, eu acho que os cabo-verdianos, nem refiro ao PAIGC, porque referirmos já ao PAIGC é ser demasiado redutores e excluímos os cabo-verdianos, digamos, da participação que teve em todo esse processo. Nós construímos, do meu ponto de vista, o Estado possível. Se houve excessos, houve, com certeza. Como eu disse, toda e qualquer construção humana. Mas os benefícios, do meu ponto de vista, suplantam de longe as mazelas que tivemos. E sem deixar de reconhecer a importância dessas mazelas. Quanto à questão que tu dizes do Estado autoritário, lá, o autoritarismo, Carlos, veja lá, por exemplo, a nossa atitude no dia a dia em relação aos outros. A violência doméstica, a violência contra crianças,
A violência contra os nossos adversários políticos, que consideramos quase como inimigos. Você até parece que muitas vezes estamos a fazer uma política de morte. Tens que silenciar o adversário, para não dizer o inimigo. Eliminá-lo ou, pelo menos, silenciá-lo. Ou, ao contrário, silenciá-lo ou então, se não for possível, eliminá-lo. Isso é a resquício do Partido Único, ou estará mais intrínseca à natureza do próprio cabo-verdiano também. Está-me a lembrar agora mas, de todo modo... Está-me a lembrar agora de declarações de José Maria Neves, que uma vez disse que a violência era estrutural, sociologicamente estrutural em Cabo Verde, e houve um coro de críticas em relação a isso. Possivelmente, mas a violência é estrutural, sim. Eu tenho leio bastante, interesso-me para a história de Cabo Verde, a evolução da sociedade cabo-verdiana, que é uma área que eu estudo um pouco, não é? Temos uma sociedade que é violenta, sempre a tivemos, desde a época escravocrata. Bom, negar isso, eu acho que é não querer ver a realidade. E o exemplo, e quando vamos ao campo político, vamos ver. Então, digamos, vou dar-te um exemplo. Os problemas que tivemos logo a seguir a 90, já no regime democrático. Portanto, é suposto que determinadas práticas não ocorressem, não é? Mas nós todos sabemos de práticas complicadas que ocorreram nessa altura. Quer dar alguns exemplos? Quero dar, sim. Perseguição aos jornalistas, por exemplo, um exemplo que estou cá, não é? Sindicalistas, coisas do tipo. Mas era no regime democrático. Portanto, eu acho que a questão é muito mais profunda do que simplesmente resumirmos a praxis do PAIGC ou do regime do Partido Único, que isso tudo é resquício do Partido Único. Não, é mais profundo, porque já há 30 e tal anos que estamos no regime pluripartidário. E eu não creio, apesar dos discursos políticos para imposição de sentido de um lado e de outro, eu não creio que o militante comum do PSV, o militante comum do MPD, para não dizer da UCID, sejam muito diferentes uns dos outros, porque são todos cabo-verdianos, beberam da mesma cultura. Porque é que alguns deveriam ter uma predisposição para ser democrata e os outros não tinham predisposição para serem ditadores? De modo, eu creio que o nosso grande drama é que estamos todos vivos, fomos todos atores desse processo. E nós é que estamos cá a fazer a análise e a tentar também impor sentido às coisas. Mas eu acredito piamente que é um processo e que cada vez mais vamos ter um regime mais democrático, mais consentâneo com as aspirações dos cabo-verdianos. Aliás, não é por acaso, não é, que se fala muito da qualidade da democracia. Aliás, você tem vários especialistas que dizem que a nossa democracia padece muito de qualidade. Há quem fale, por exemplo, a Roselma, que a democracia cabo-verdiana precisa de ser democratizada. Ou seja, precisa de qualificar-se. Eu acho que isso está à vista de todos. O relacionamento, portanto, a capacidade de controle que o cidadão tem sobre os poderes públicos, sobre os eleitos. Qual é a capacidade que ele tem? É votar de 4 em 4 anos. Mas a prática, ao longo desses 4 anos, qual é a capacidade que ele tem? Onde está a sociedade civil? Como eu disse há tempo, a gelatinosa, sem músculo, fraca, porque todo mundo depende do Estado. Em Cabo Verde, todo mundo depende do Estado. Essa que é a grande verdade. Não é? Daí que eu pessoalmente, eu acho que é um processo, mesmo essas mazelas que estou a referir em relação à qualificação da democracia, vamos ultrapassá-las. Eu acredito em Cabo Verde, já fizemos um percurso enorme, com ganhos enormes, mas temos desafios enormes. Já falaremos também sobre os desafios. Bom, enquanto dirigente político, partidário, do seu ponto de vista, quais foram os fatores determinantes para a mudança política em Cabo Verde a partir de 1990? É um bocado por causa de todo o contexto internacional da altura, a queda do Muro de Berlim, a implosão, digamos assim, da URSS, os ventos de leste, ventos de mudança, essa terceira vaga da democracia que varria o mundo. Não, eu acho que há um pouco de tudo, como é evidente.
haverá o contexto internacional, como é evidente, mas também haverá as condições internas de Cabo Verde. É preciso ter em conta que o próprio regime do PAIGC já vinha dando sinais de abertura nos últimos anos de 80, a extroversão da economia, por exemplo, não é? A tentativa de vir realizar eleições para o poder local com a participação dos grupos de cidadãos. Já havia legislação sobre essa matéria, as teses discutidas no terceiro Congresso, etc. Portanto, havia, para além digamos, do contexto internacional, que é inegável, não é? Havia também as condições internas, uma tomada de consciência de que era preciso tomar uma série de medidas que aligeirassem a situação. E nesse quadro... Mas o PICV estava verdadeiramente interessado numa abertura, vá lá, genuína, ou estava aqui em algum taticismo para se perpetuar? Não, isso a partir da análise que foi feita no Conselho Nacional e que se decidiu pela abertura, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, portanto pode ser contestado, não é? Eu acho que o PICV, já é PICV, não é PIGC. Sim, porque o PICV vai surgir em 81. Sim, é 81. O PICV estava convicto da abertura. Quando o Pires faz aquela conferência de imprensa... A dar conta da queda do artigo 4? A dar conta da decisão para a abertura. O artigo 4 vem cair em setembro. Já em setembro o artigo 4 vem cair, na sequência das negociações entre as duas maiores forças políticas, o partido nascente, o MPD, e o PICV, negociaram, e isso é extremamente positivo. Foi uma abertura negociada ou o PICV, o regime foi a reboque do MPD? Não, eu acho que foi uma abertura negociada em que cada um fez valer os seus trunfos. O MPD terá conseguido impor determinadas soluções, mas é normal, estavam em negociações e é preciso dizer que foi um movimento que arrancou forte. Há a reconhecer isso, portanto não há priorismo nenhum em reconhecer isso. E o PICV teve, do meu ponto de vista, o PICV, na questão do calendário, não era o que veio a verificar-se. Era primeiro as presidenciais e depois as legislativas. O MPD fez outra proposta e o PICV, como partido também que está com o partido do governo, tem de ter cuidado também para não puxar a corda demasiado para permitir que haja consenso. Quem tem mais responsabilidades aí... Um sinal de responsabilidade. Quem tem mais responsabilidade... Ou de fraqueza? Não é fraqueza, eu acho sinal de responsabilidade. Quem que está no governo tem mais responsabilidade de quem está na oposição. Ontem e hoje. Quem está no governo tem mais responsabilidade, portanto, nas negociações deve ter isso em devida conta. De modo que aí eu acho que não é uma questão de contabilizar quem ganhou mais, quem ganhou menos, porque quem efetivamente ganhou foi Cabo Verde. Graças à maturidade que a sua classe política de então mostrou. Em vez de manifestações de rua, em vez de rupturas institucionais, etc., não. Negociou-se, chegou-se a entendimentos e, creio eu, foram fundamentais para o espaço que viemos a dar a seguir com a instituição do regime pluripartidária, desde que fizemos a revisão constitucional em setembro. Nas causas que foi arrolando para essa derrota do partido, em 91, Silvino da Luz constata que já havia uma crise de representação. O partido, no fundo, afastou-se das bases, dos militantes. Houve uma erosão. Eu não sei se o partido afastou dos militantes ou foi-se cavando um fosso entre o partido e a população. Eu prefiro falar da população. A população, os eleitores, como se quiser. Mas, Carlos, mais uma vez temos de ter em conta o contexto. Apesar dos ganhos evidentes que se conseguiu durante os 15 anos,
é preciso ter em devida conta as dificuldades em que as pessoas viviam. Porque eu costumo dizer que, apesar de todos os avanços que conhecemos a Cabo Verde até a data de hoje, vivemos sempre no fio da navalha. Mas o MPD também teve o mérito de capitalizar o descontentamento dos cabo-verdianos, ou aliás, a ânsia para a mudança. Estou a dizer, portanto, não obstante os ganhos conseguidos, a verdade é que a população poderia ter sérias dificuldades. Portanto, poderia querer experimentar outra coisa, não é? Mas havia uma certa erosão. 15 anos. Erode o poder. E é o que temos visto também no regime pluripartidário, não é? Mas como é que interpreta quando as pessoas dizem, bom, na verdade, aliás, já falava disso há instantes, toda aquela euforia, a esperança, o desejo de abraçar a independência, depois veio o Partido Único, portanto há quem diga que os cabo-verdianos só vão, de facto, ter aquela liberdade tão almejada, tão sonhada, 15 anos depois, em 91, com a abertura democrática. Querendo com isso dizer que em 75 não houve liberdade plena na acessão da palavra. Não, eu julgo que são momentos diferentes, Carlos. É um contínuo. Não podemos fazer rupturas na nossa história. É um contínuo. Aquele ambiente que tivemos em 75, como você diz, que veio repetir-se em 91, é o ambiente dos grandes momentos de euforia. Mas isso é positivo. Como aquele momento que tivemos em 74, não é? Pois, 74, 75, é isso que estou a dizer. 75, na altura de independência. Sim, claro. É o que é que eu disse? Não, é isso. Não, para concluir agora. Sim. Mas não é por aí. Portanto, há uma erosão do poder que é real. O MPD conseguiu capitalizar o descontentamento que havia, não é? Essa erosão do poder. E há uns fatores importantíssimos. Há apenas uma única força de oposição nas eleições. Portanto, o MPD consegue congregar todos os descontentes, os oposicionistas, nomeadamente apanhando o CID, que nunca mais conseguiu afirmar-se, infelizmente. Não conseguiu legalizar-se para apresentar às eleições e durante muitos anos esteve à deriva. Portanto, há essa vantagem. O Sr. Lídio Silva tem outra leitura, diz que houve aí um conluio entre o PICV e o MPD. Não, eu acho que não houve conluio. Judicial, até porque o partido conseguiu mobilizar, recolher as assinaturas que a lei exigia. É a ideia que eu tenho, respeitando... O Cid, aliás, conseguiu 700, segundo o Sr. Lídio Silva. Respeitando o mais velho, Lídio Silva, um amigo, pelo menos a ideia que nós ficamos na altura, e eu trabalhava no secretariado, a ideia que ficamos é que eles não conseguiram, vieram tarde demais. Eu me lembro de uma delegação deles, que parece-me estava no Hotel Praia Mar. Que era liderada pelo John Anon. Não, John Anon esteve cá antes, John Anon esteve cá durante algum tempo. Parece-me que já era liderado por Lídio Silva. Nas vésperas de prazo limite para a legalização. E não conseguiu. Essa é a ideia que eu tenho. Mas é possível que eu esteja errado. O certo é que o CID, que tinha feito oposição desde 78 e que mobilizava Acha muita que o CID gente... não acreditou nesse anúncio, de facto, Não, eu acho que eles demoraram, segundo o meu ponto de vista, tinham uma boa implantação em algumas comunidades no exterior, particularmente na Holanda, nos Estados Unidos e em Portugal. Mas em Roterdão eles tinham uma implantação fortíssima. Portanto, era de se crer que, tendo essa implantação, tendo sido a principal força de oposição ao longo dos vários anos, facilmente teria um outro protagonismo em Cabo Verde. Mas não aconteceu. Eu acho que eles não conseguiram e o MPD beneficiou disso e foi mortal para o PICV. Mas também há outro facto, aí temos que reconhecer que o MPD também gozou do apoio da hierarquia da Igreja Católica. É preciso dizer, reconhecer, estou a tentar fazer análise, não estou a apontar o dedo, nem a fazer juízo de valor, mas que é uma força também considerável. Daí foi extremamente difícil, porque reparo, o PICV ainda conseguiu cerca de 30 e poucos por cento de votos, o MPD parece-me 60 e tal por cento,
com 56 deputados, o PCV com uma maioria 23, qualificada. 23, maioria qualificada, sim. Mas se você tivesse mais um partido, por exemplo, o CID tivesse concorrido, a história seria outra. O PCV até podia perder as eleições, mas nunca seria com admissão. A mim, o que me surpreendeu nessa altura, não foi a derrota seria normal, embora, pessoalmente, esperasse que o PCV ganhasse. Esperava que o PCV ganhasse, essa é a verdade. Mas vocês não tinham sondagens? Eu fui para o SAL, eu era candidato no SAL, porque naquela primeira campanha era uma campanha longa, 45 dias, então era uma eternidade. Não creio, até eu ir para o SAL, não havia que fosse do meu conhecimento, não havia sondagem. E até realizarmos as eleições, não. Mas ouvi dizer que nos últimos dias já havia alguma sondagem, mas não tem os resultados. Então eu dizia que eu esperava ganhar as eleições. Agora, o que nunca esperava era perdê-las com aquela dimensão. De facto, foi um terremoto político, é preciso dizer isso. E, pronto, mérito, temos de dizer mérito do MPD, de mérito... Isto quer dizer que o partido não estava a auscultar os cabo-verdianos, a população. Não estava em sintonia com os cabo-verdianos. Os cabo-verdianos queriam outra experiência e pronto, e partiram para outro. E nós todos... Ou isso é mérito do Movimento para a Democracia? Não. Há mérito do Movimento para a Democracia, há vontade dos cabo-verdianos também. E devemos naturalizar isso. Hoje é a altura de análise, sobretudo, porque dizer que o MPD ganhou, perdeu mérito próprio ou de mérito, não sei qual é o interesse será hoje para além dos analistas. O importante é analisarmos... E que tipo de democracia é que foi implementada em Cabo Verde? Eu acho que temos que fazer a análise do nosso percurso globalmente positivo, é preciso dizer isso. Aliás, quando você pergunta à Afrobarómetro, pergunta aos cabo-verdianos se concordam com o regime democrático, a esmagadora maioria adere ao regime democrático liberal. Portanto, aí não há dúvidas. E todos temos que trabalhar para o seu fortalecimento. Portanto, e a maioria sua dos cabo-verdianos continua a preferir a democracia a qualquer outro regime. Mas há um mas que também a Afrobarómetro vai dar-nos. É quando os inquiridos expressam a sua opinião, expressam a sua confiança nas instituições e nos titulares dos cargos políticos. Aí acha que é um dado que nos deve preocupar? Deve preocupar, porque desde 2011 há uma queda sucessiva da confiança dos cabo-verdianos nas instituições e nos titulares. Por que é que isso está a acontecer, no seu ponto de vista, enquanto sociólogo já agora? Olha, por volta de 2011, eu atribuía isso um pouco à crise de volta de 2008, 2009. Atribuía isso. E temos vivido sucessivas crises, mas só crise não explica tudo, não. Terá também a ver com a nossa prática. Vou meter a minha cabeça, já estou aposentado, mas vou meter a minha cabeça. Nós, os titulares de cargos políticos, os políticos que foram, já não sou titular de coisa alguma, também certamente não estamos a agir da forma como a população esperava. E quando se fala da qualificação da democracia, também tem a ver com isso. E repare que o último inquérito, todas as instituições, com exceção das Forças Armadas, estão no terreno negativo, em termos de confiança. Ainda em 2022, todos estavam em terreno positivo. 40 e tal, 50 e tal, 60. Mas de 22 a 24, há uma queda, uma nova queda, e todos, com exceção de Forças Armadas, que recebe 54%, todos estão no terreno negativo. O Presidente da República com 45%, a Assembleia com 29%, o Primeiro-Ministro com 31%. Uma queda. De modo que isso deve interpelar-nos. Deve interpelar os políticos cabo-verdianos para dizerem, bom, vamos ouvir o que é que o povo quer dizer. E mais a mais, num período como este, em que a nível internacional a democracia está sob fortes ataques, não é? É preciso ter em devida conta, saber escutar, mas, sobretudo, ter a capacidade de encontrar respostas para os problemas existentes. Porque, repare, democracia com pobreza, democracia com assimetrias regionais graves, é complicado. Porque as pessoas dizem, afinal, mas a democracia, a primeira coisa que eu tenho que ter é comer
morar em condições, mandar os meus filhos para a escola, ter acesso a bens, etc. Não é? Quando você tem vencimentos extremamente baixos, a pessoa é obrigada a ir morar numa barraca, como é o caso então, que temos. As promessas da democracia não estão a ser cumpridas. As promessas não estão a ser cumpridas. Daí que temos que ter em devida conta isso. Os polícias cabo-verdianos têm este desafio. Mas todos, e não é PCB, não é MPD. Não, os polícias cabo-verdianos têm essa responsabilidade de Mas porque tem acompanhado, por exemplo, na frente parlamentar, essa ausência de consensos, de entendimentos em relação a reformas, a questões, a dossiês importantes. Enfim, como é que olha para esse cenário, essa situação? O que é que falta aqui? Confiança entre os partidos, entre os atores políticos? Não conseguem pôr-se de acordo, no mínimo? Sim, é a questão que eu referi há bocado, que é a nossa postura política decorrente da nossa cultura política, não é? Que consideramos o outro, em vez de considerarmos o outro como o adversário, com quem eu tenho que trabalhar, com quem eu tenho que fazer consensos para questões fulcrais do país, continuamos a agir como se o outro fosse um inimigo a abater. E enquanto for assim, teremos dificuldades. O que não quer dizer que em muitas matérias nós estejamos de acordo. É preciso também fazer essa justiça ao Parlamento. Há momentos de dissensões, momentos que não chegamos a acordos em questões fundamentais, mas na maior parte das vezes há consenso. É que se faça essa justiça ao Parlamento. Houve uma ampla reforma da Justiça em 2010. Que se faça essa justiça aos parlamentares cabo-verdianos. Mas eu ia dizendo que encaramos o Parlamento mais na sua dimensão arena, conflitual. Espetáculo. Sim, do que na dimensão consensual. Porque o Parlamento tem essas duas vertentes. Tem todo esse espetáculo da arena, de conflito. Mas, fundamentalmente, tem de produzir também com articulações, com conselhos. Daí a importância das comissões especializadas. Mas nós valorizamos muito essa dimensão arena e é preciso acalmar os espíritos e vermos que os próprios partidos estão a ser mal avaliados pelos cabo-verdianos, que as instituições estão a ser mal avaliadas. Daí o nosso comportamento ético e moral tem de ser irrepreensível. É preciso ter muita atenção em relação a essa matéria. O Basílio foi presidente da Assembleia Nacional, tem acompanhado naturalmente os debates e o desempenho desse órgão de soberania. A qualidade dos debates tem vindo a diminuir? Claro, há uma questão que temos que reconhecer, que é o seguinte, e às vezes eu sigo o Parlamento em casa, mas vou sigo o Parlamento, os debates, as sessões. E depois da reforma, por exemplo, depois da reforma há um aumento do número de debates, de interpelações, de declarações políticas que é visível. Claro. Portanto, que é a dimensão fiscalização, a melhoria da fiscalização. Portanto, aí eu acho que devemos tirar o chapéu ao Parlamento e aos parlamentares, dizer não, neste momento, depois do novo estatuto aprovado em 2018, há maior empenho na fiscalização do governo. Não vou falar dos resultados, já é outra história, mas que há um empenho, veja lá os partidos, todas as sessões, claro, há declarações políticas. Mas há comissões de inquérito parlamentar, inquéritos parlamentares cujos resultados ninguém... Mas as comissões de inquérito, quando eu estava no Parlamento, em uma determinada altura, mandámos fazer um levantamento, um apanhado das comissões, e que vem desde o início dos anos 90. Muitas comissões nem chegam ao fim. São criadas no calor do debate para se tirar dividendos imediatos, muitas vezes. Claro. Mas depois, em relação aos resultados, ninguém está aí. O que não quer dizer que não tenha havido também CPIs com impacto. Mas eu ia falando sobre a questão da qualidade de debate que você disse. Mas veja lá, para mim o debate com o Primeiro-Ministro mensal é fundamental. Mesmo que a oposição não consiga os seus intentos, se esclarece o público. O grande público fica esclarecido.
Há essa posição que é da oposição, há essa posição que é da situação, há essa posição que é do governo. Agora, talvez pecamos, é aí que pecamos, pelo estilo do debate, pela agressividade, mais uma vez, pela violência verbal. Aí é que está. Por falta de decoro, muitas vezes, a forma como insultamos uns aos outros. Quer dizer, e também eu digo, a norma não é essa. Na maior parte das vezes os debates se passam de forma correta, de forma cordial. Agora, quando há um exemplo num dia, aquilo estraga todo o trabalho feito durante vários meses. E daí que a necessidade, do meu ponto de vista, que cada deputado individualmente deve estar atento ao sentir da sociedade, à apreciação que ela faz em relação ao desempenho do Parlamento. Mas isso quer o deputado individualmente, quer os grupos parlamentares, quer os partidos. Deviam estar muito mais atentos e que era uma dimensão da tal qualificação da democracia também e do respeito pelo eleitor. Agora, há uma questão aí que é a seguinte. Quem é que cuida da imagem do Parlamento? Normalmente é o Presidente, não é? Mas muito pouca gente. Quer dizer, cada um quer os seus ganhos, cada grupo quer o seu ganho. O que se tem constatado é que nos últimos tempos o Presidente da Assembleia chama a atenção publicamente, porque as sessões são transmitidas em direto pela rádio e às vezes pela televisão, e chama a atenção para algumas situações que são complicadas e que não abonam nada para a imagem do Parlamento. Fica essa missão incómoda de estar a chamar as pessoas de atenção, porque ele tem de zelar. E tem-o feito. Mas eu estou a dizer que isso para mostrar em relação dos vários sujeitos parlamentares, quem é que se preocupa com a imagem do Parlamento? Não se preocupa. A maior parte faz o seu debate, quer os seus ganhos imediatos e não quer saber lá da imagem do Parlamento. Mas devemos inverter essa perspectiva e passarmos todos, ou os deputados passarem a ter mais importante, dispensar mais atenção ao que a sociedade diz, a apreciação que a sociedade tem do seu desempenho. Acha que é preciso, de facto, avançar-se com esse instrumento, agora já me passou a expressão, de ética e de conduta, um código de conduta. Código de conduta. Isso. E a Comissão de Ética e Transparência. Sim. Faz sentido? Não, faz sentido, sim. Aliás, eu participei num debate há um mês e tal com o Júlio Veracruz, a Roselma e Amado. Já sei, Amado, acho eu, da apreciação desses dois projetos de diploma. Projetos porque ainda não foram discutidos, não foram aprovados. De forma que está a arrastar-se. Está a arrastar, mas vê na sequência de todo o pacote da reforma. Eu acho que faz sentido e vai ajudar nessa questão da qualificação da democracia. Havendo um código de conduta, os deputados, e que está compilado num único documento, os deputados sabem como é que devem comportar-se, o que é que não é recomendável. Ele sabe, por exemplo, vai pôr as questões da probidade das pessoas. Pode-se receber ofertas, não se pode receber ofertas, até quando uma oferta, qual será o valor de uma oferta, que a proposta diz até 15 contos, mas os meus colegas do painel insurgiram-se contra, mas são questões a serem discutidas. Mas eu estava a dizer, são diplomas importantes e que podem também concorrer para a melhoria dessa imagem do Parlamento e dos parlamentares. Sim, eu apoio a aprovação desses. Eu acho que os deputados devem fazer todo o esforço para aprovarem esses dois diplomas. Portanto, o Dr. Basílio foi a Presidente da Assembleia Nacional, salvo erro, entre 2011 e 2016. E foi precisamente nesse período em que surge essa questão polémica, a aprovação do Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos. Aquilo foi aprovado por unanimidade na Assembleia, não é? Não, unanimidade. Não foi. Mas o que é certo é que depois deu aso a um descontentamento, houve manifestações, e eu não tenho memória de assistir a uma manifestação tão expressiva, protagonizada na altura pela MAC 114. Como é que hoje é essa... E não só. Mas como é que olha para esse momento? Foi um momento terrível, Carlos. Dos momentos mais difíceis que eu passei durante o meu
A minha gestão, digamos assim, no Parlamento foi, de facto, uma reação muito forte. Mas o que se passa é o seguinte. A Comissão Eventual da Reforma do Parlamento tinha a missão no âmbito da modernização do Parlamento e da adaptação aos novos tempos, do aprofundamento da democracia, etc., tinha a responsabilidade de elaborar uma série de instrumentos, nomeadamente o regimento, o estatuto dos deputados, o estatuto de titulares de cargos políticos, etc. Mas devo dizer que desde 97 o vencimento dos titulares de cargos políticos não é atualizado. Desde 97. É uma questão que se coloca. Mas por que todo mundo tem direito à atualização e os políticos não têm? Essa é uma questão de fundo que deve ser colocada. E que o cabo-verdiano deve dizer se ele quer os políticos que são considerados alguém menor. É com a história, mas os cabo-verdianos dizem assim, mas para além desse salário, ainda eles têm outros subsídios e não sei o quê, umas alcavalas... Certo, mas, Carlos, a questão de fundo é o seguinte. Desde 97, mantém-se os mesmos salários para os titulares de cargos políticos. Isto é facto. Então, é facto. Em 2007, o governo avançou com uma iniciativa legislativa que tinha um acordo das duas forças políticas principais. Só que, no momento da votação, da discussão, o MPD retirou-se. Portanto, o MPD deixou de apoiar a iniciativa, e a coisa morreu ali. Então, a questão foi retomada a partir de 2011 e em 2015, primeiro é aprovado o regimento em março, o regimento é aprovado, na generalidade, e é enviado para as especialidades, e o estatuto é também aprovado. E levanta um coro de oposição. Mas é preciso dizer que o PICV foi contra. O PICV foi contra, eu me lembro perfeitamente de ter recebido uma delegação do PICV. Já não sei se foram especificamente falar comigo ou se pedir uma audiência por uma outra questão e aproveitaram para falar dessa matéria. O PICV na altura era dirigido pela Janeira Alfredo. Doutora Janeira Alfredo. Ela disse-me claramente, na altura, que disse ao presidente da Assembleia, era o Basílio, que o PICV era contra. E eu acredito que o PICV fez saber ao grupo parlamentar que era contra também. Portanto, mas mesmo assim, a direção do grupo parlamentar, do PICV e do MPD avançaram com a proposta. Então, na base, você já tem uma fragilidade semelhante à de 2007, que uma força política não apoia. E se uma das duas forças políticas não apoia uma iniciativa dessa natureza, não vale a pena avançar. Portanto, essa questão só será resolvida no dia em que houver um entendimento firme, um compromisso firme entre as duas forças políticas, mas mesmo assim é preciso estar atento à sociedade. Porque parece-me que, à partida, a sociedade acha que os políticos já ganham bem e não precisam de mais nada. Eu não sei se estou a ser exagerado, mas esse é o sentimento que eu tenho. Mas aquele momento foi extremamente difícil. O diploma foi aprovado, foi enviado para promulgação e o Presidente da República votou. Aliás, eu lembro que eu recebi a resposta, em menos de 24 horas já tinha a resposta no Parlamento. E punha-se a questão seguinte: vai-se ultrapassar o veto do Presidente com 2/3 ou deixa-se cair o diploma? Quem podia ter iniciativa era os grupos parlamentares, deveriam ter iniciativa, ou o próprio Presidente da Assembleia, para a inscrição do diploma, inscrição de novo. Os grupos parlamentares estavam extremamente fragilizados. O MPD era acusado de apoiar um aumento de vencimento de forma exagerada, não sei o quê mais.
E o grupo parlamentar do PSV não tinha o apoio da direção do partido. Os próprios deputados do CID votaram também favoravelmente. Não, aliás, sim, depois sim, o António sim, Monteiro sim, veio sim. reconhecer, foi um tiro no pé. Eu acho, a mim me parece, já não estou seguro, mas parece que houve alguns deputados do PSV que votaram contra. É verdade. Parece-me. Mas a bancada estava fragilizada. Então restava ao Presidente. Estava o Presidente. Mas eu achei que eu não devia agendar, até porque já estava a sair do Parlamento. Achei que não ficava bem que alguém que estava de saída ir agendar o diploma. De modo que eu, e hoje Carlos, acho que eu vale acho a pena a questão tem de ser resolvida. E não é justo. Não é justo que os políticos cabo-verdianos, a quem exigimos qualidade, a quem atribuímos cada vez mais responsabilidades, continuam a ter o vencimento de 1997. Não é normal, não faz sentido. Queremos gente com responsabilidade, queremos gente com capacidade e queremos pagar como pagavam em 97. Mas acha que há coragem política para se inscrever de novo essa matéria? Eu acho que eles têm de ter, não podem continuar, porque senão, Carlos, o que vai acontecer é a mediocridade, de cultivarmos a mediocridade. Porque eu, no meu ponto de vista, devemos pagar e exigir. Pagar e exigir. Veja lá. Faça ideia a dificuldade que um primeiro-ministro tem em encontrar gente capacitada para levar para o governo. Quem é que está bem da vida vai meter-se numa situação daquela, a não ser que ele esteja à procura de status e não sabe onde é que está a meter a cabeça, não é? Mas quer dizer, não é normal, não podemos continuar a pagar aquilo que pagamos. É de mais, é de menos, é mais, é menos, é outra história. A questão do governo, para mim a questão é o princípio. Há que regularizar essa situação. Não é possível manter, porque senão vamos continuar a atrair para o campo político, para titulares de cargo político, a mediocridade. E acha que na altura o movimento cívico MAC 114 foi instrumentalizado por alguma força política? Não instrumentalizado, eu acho que o MAC agiu conscientemente. Mas já há uma questão aí que eu tentando analisar à distância, que é MAC no dia que é, 20 de janeiro, na deposição de coroa de flores, há uma pequena manifestação não sei, uma dezena, não mais que uma vintena, possivelmente, de jovens a manifestar-se, como MAC 114. Foi a primeira vez, aliás, que eu vi, e julgo que foi a primeira manifestação, e MAC com aquela manifestação a nível nacional, poucos meses depois. É muito difícil com um movimento, um grupo, tipo qualquer, não é MAC, qualquer outro grupo, que no espaço de 3 meses consiga uma capacidade de mobilização daquela. Não, eu acho que sim, houve apoio de forças políticas. Eu não digo instrumentalização, não é? Instrumentalização não é o termo adequado, não. É uma conjugação de forças e convergência de interesses para chumbar. Eu acho que sim. Muito bem, vamos terminar até para preservar a voz, que Cabo Verde é que idealiza para a próxima década, em traços gerais, que Cabo Verde é que gostaria de deixar para os seus netos. Carlos tem preocupações, somos orgulhosos, digamos, o sentimento é moitié, digamos. Sou orgulhoso do percurso que fizemos, mas estou apreensivo com as ameaças que existem. E eu julgo que há situações para as quais temos que encontrar soluções. Por exemplo, não é possível continuarmos com as assimetrias regionais. Há ilhas a perder população e corre o risco de ficarem desertas. Não é aceitável. A desigualdade social, o índice Gini, não é, eu acho que incomoda ver o nível da pobreza, o nível de desigualdade social. Incomoda ver alguém que trabalha num hotel e que não consegue ter um salário que lhe permita alugar uma casa e ter de ir morar numa barraca com os seus filhos, não é? Incomoda. Temos o desafio da produtividade, do crescimento. Cabo Verde tem de crescer mais para gerarmos emprego, para termos melhores salários e viver um pouco melhor, realizando os ideais da independência e da democracia. Há quem fale de regionalização, ou seja, da criação
de autarquias supramunicipais, portanto, de regiões administrativas, porque, de facto, há um problema em termos de pensar a ilha, as ilhas que têm mais do que um município. Há que encontrar um espaço qualquer, uma instituição qualquer que tente pensar a ilha e não é a associação dos municípios. Teria de haver aí descentralização e há esse problema de excessiva centralização do Estado na praia. É um corpo com uma cabeçona, digamos assim. Não é possível. E há toda a questão política de que falei, dessa aproximação das instituições aos eleitores, aos cidadãos, a capacidade de controle, maior controle, o fortalecimento da sociedade civil. Não podemos continuar com uma sociedade civil amorfa, frágil, como a que temos hoje. Mas, de modo que são engajamentos. E mais, há que haver compromissos entre as forças políticas. Temos que ter consensos em relação a uma série de matérias que são fulcrais, sob pena de não atingirmos os objetivos preconizados. Doutor Basílio Monso Ramos, obrigado por ter estado connosco aqui nos 50 anos Vozes da Independência, pela sua memória, desde o tempo de Palmeira até aos desafios da atualidade. Obrigado por ter vindo. Obrigado.